de Indianara Jung, filmando conteúdo provocativo em máquinas de academia, até Sarah Koss, se esfregando em barras de levantamento entre séries de treino, e Strong by Felicity transformando estações de supino em sessões de fotos virais, essas mulheres continuaram distraindo fisiculturistas até que suas ações finalmente tiveram remorso instantâneo e consequências reais. Indianara Jung. Vamos começar com a mulher que basicamente escreveu o manual para tudo que está errado com a cultura moderna de academias. Indianara Jung, também conhecida como Indianara John, era uma influenciadora de fitness brasileira e criadora de conteúdo adulto que decidiu que uma bicicleta ergométrica não era apenas para cardio. De acordo com múltiplos relatos do Brasil, ela se filmou se esfregando e se movimentando contra o assento da bicicleta ergométrica, barras de peso, máquinas e basicamente qualquer coisa na academia que não oferecesse resistência. Agora, pense um segundo nisso. Algum coitado vai entrar naquela academia na manhã seguinte, sentar naquela mesma bicicleta e começar seu cardio matinal sem ter a menor ideia do que aconteceu naquele assento na noite anterior. Ele está lá apenas tentando queimar a pizza de ontem à noite. Enquanto isso, Indianara transformou aquela bicicleta em um acessório para seu serviço de assinatura. Isso não é treino. Isso é uma crise de higiene com tripé. O aplicador de etiqueta de academia favorito da internet, Joyce Wall, ficou sabendo e ficou absolutamente furioso. Ele chamou o comportamento de repugnante e pressionou por responsabilidade. E aqui é onde fica bom. As academias realmente ouviram. Meus vídeos fazem diferença. Tive essas pessoas removidas de academias, seus posts tirados, ação legal contra elas. Isso não era apenas conversa. De acordo com Borret Panda, Indianara foi banida de múltiplas localizações, incluindo várias localizações da rede Wave Gym em Santa Catarina e outras academias no Rio Grande do Sul. Imagine ser tão comprometida em fazer conteúdo explícito em equipamento compartilhado que você fica na lista negra de toda uma região de academias no seu próprio país. Isso não é status de influenciadora. Isso é exílio. E o melhor, ela achava que estava construindo um império. Em vez disso, ela construiu uma passagem única para treinar em sua sala de estar. Mas se você acha que ela estabeleceu o padrão alto, espera até ver quem decidiu colocar a barra bem no chão. Sarah Koss. Se Indianara era o ato de aquecimento, Sarah Koss era a apresentação principal. Esta modelo brasileira e criadora de OnlyFans decidiu em novembro de 2024 que a forma perfeita de passar seu período de descanso entre agachamentos era bem, digamos apenas que não tinha nada a ver com agachamentos. De acordo com cobertura de Fitness Vault e Borret Panda, Sarah se posicionou sobre uma barra de levantamento no chão, abriu as pernas amplamente, colocou suas partes privadas diretamente sobre a barra e procedeu a se esfregar contra ela de forma sugestiva enquanto a câmera gravava, tudo pelo baixíssimo preço de uma assinatura de OnlyFans. Joyce Wall viu e teve que desfocar a coisa toda apenas para reagir a isso, e sua reação foi algo diferente. Este é um dos vídeos mais repugnantes que já vi em uma academia. O homem estava tentando manter seu canal apropriado para a família enquanto abordava o comportamento mais inapropriado para a família imaginável. Ele continuou explicando exatamente o que estava acontecendo no vídeo e por que as academias precisavam se esforçar mais. Os donos de academia precisam começar a ser mais vigilantes e expulsar as pessoas por isso. Agora, aqui está a parte onde o remorso de Sarah apareceu. De acordo com a cobertura da Well, o contragolpe foi tão intenso e tão forte que ela teve que deixar suas contas do Instagram privadas. Ela deletou vídeos. Ela limpou seu TikTok. A mulher que queria atenção tanto que estava disposta a se esfregar em equipamento comunitário de repente não conseguia lidar com a atenção que realmente recebeu. O arremesso do OnlyFans saiu tão errado que sua estratégia de marketing se transformou em um programa de proteção de testemunhas. Falando de mulheres que tentaram defender o indefensável, nossa próxima entrada usou uma página do manual de yoga para explicar a Strong by Felicity. Por volta de março de 2024, uma influenciadora de fitness conhecida como Strong by Felicity e que se chama de sua vilã favorita de academia postou algo que teve fisiculturistas em toda a internet fazendo olhares duplos. Imagina o seguinte, ela está deitada em uma máquina de supino, mas não está levantando nada. Em vez disso, ela está se contorcendo em uma postura de yoga com as pernas atrás da cabeça com sua virilha e pernas abertas proeminentemente exibidas para a câmera. A legenda fazia referência a um crush de academia se virando para vê-la assim, porque aparentemente a única maneira de conquistar um homem em 2024 é se dobrar em um pretzel em equipamento compartilhado enquanto filma a coisa toda. Joyce Wall olhou para isso e imediatamente chamou a atenção. Ele apontou que isso não era apenas inapropriado, era acontecendo em uma academia comercial movimentada onde menores potencialmente estavam presentes. Uma máquina de supino é para pressionar peso, não para acrobacias avançadas projetadas para exibir toda a instalação. Mas aqui é onde Felicity se destacou do resto. Em vez de deixar sua conta privada ou deletar seu conteúdo, ela doblou. De acordo com Unilad, ela respondeu publicamente afirmando que a postura era um exercício legítimo de abertura de quadril avançada e mobilidade para seus glúteos e pernas. Ela acusou seus críticos de intimidação. Ela disse que não estava indo embora, não deixaria sua conta privada, e não deixaria ninguém impedi-la de fazer o que chamava de treinamento real. Bem, mobilidade de quadril é algo real. Aberturas de quadril são exercícios reais, mas há uma razão pela qual estúdios de yoga têm salas privadas e roupas modestas. Há uma razão pela qual seu fisioterapeuta não publica seus alongamentos no Instagram com a legenda "Adivinhe quem está vendo". Felicity queria os holofotes e o terreno moral ao mesmo tempo. Ela conseguiu os holofotes. O terreno moral estava permanentemente fora de estoque. E enquanto Felicity pelo menos fingiu que seu comportamento tinha um propósito de treinamento, nossa próxima entrada nem se incomodou em criar uma desculpa. Ela apenas virou o roteiro completamente.
Vitória tem um segredo. Dezembro de 2024 nos deu um dos mais irônicos colapsos de influenciadora de academia em memória recente. Vitória tem um segredo. Uma influenciadora baseada no ZEUA estava filmando seu treino em uma aula de fitness. Comportamento padrão de influenciadora, certo? Errado. De acordo com LadBible, sua câmera foi posicionada de tal forma que estava capturando outras mulheres na aula sem sua permissão. Então uma mulher na aula fez o que qualquer adulto razoável faria. Ela educadamente se aproximou de Vitória e pediu para ela ajustar o ângulo da câmera para que ela não estivesse no quadro. Pedido bem simples. A maioria dos criadores de conteúdo diria: "Oh, minha culpa", e pivotaria o telefone 2 polegadas para a esquerda. Problema resolvido. Mas Vitória? Vitória decidiu que essa mulher era a vilã. Ela entrou nas mídias sociais e rotulou a mulher como uma academia Karen por ousar querer privacidade em um espaço público. Ela tentou fazer o pedido e cada parecer como um ataque e tirou proveito da situação para obter visualizações. Joey Swall não aceitou. Ele virou toda a narrativa de ponta cabeça e apontou quem era o verdadeiro Karen nessa situação. Não era a mulher pedindo para não ser filmada. Era a mulher filmando pessoas sem consentimento e depois ridicularizando publicamente por se opor. Esse direito ao filmar em academia precisa parar. Não consigo acreditar que essa besteira ainda existe. Ele foi ainda mais longe dizendo à Vitória exatamente o que ela deveria fazer se quisesse filmar sem interrupção. Construa uma academia em casa. Treine lá. Até então, você precisa se esforçar mais. Cuide de seus próprios negócios. A resposta de Vitória. Ela recuou, afirmou que a coisa toda era um mal-entendido e tentou voltar atrás. Muito tarde. A internet já tinha decidido. Ela tentou fazer de outra pessoa a Karen e acabou usando a coroa ela mesma. Agora, se o pecado de conteúdo de Vitória era filmar sem consentimento, nossa próxima entrada foi uma direção completamente diferente. Ela não filmou mais ninguém. Ela apenas decidiu cometer um crime contra um haltere. A mulher que pula com halteres. Este é tão recente e tão selvagem que até reatoristas experientes tiveram que respirar fundo. Em fevereiro de 2026, uma mulher não identificada que entrou em uma academia comercial pública, pegou um haltere, colocou-o diretamente em sua área de virilha e começou a se esfregar e pular sobre ele enquanto filmava para conteúdo de mídia social. Quero que você pause e deixe esse visual afundar. Um haltere, uma peça de equipamento que outras pessoas pegam com as mãos nuas dezenas de vezes por dia, semana após semana, ano após ano. Ela o transformou em seu dispositivo de prazer pessoal para conteúdo. A reação de Joey Swall a este poderia ser seu confronto mais lendário. De acordo com Fitness Vault, ele estava além de enojado. E o vídeo que postou, puro fogo. Isto é absolutamente repugnante. Tentei cobrir da melhor forma possível, mas sim, ela está literalmente se esfregando, pulando em um haltere na academia para postar online para conteúdo de mídia social. E aqui é onde o remorso da mulher atinge um novo nível. Ela tentou se defender nos comentários dizendo que limpou o haltere depois como se lenços de lisol fossem um botão mágico que apagasse o que aconteceu. Joy não aceitou. E ouça, se você limpar aquele haltere, eu não tocaria nisso nem com um traje de proteção. Então ele estabeleceu o que deveria ser a política oficial da academia para esse tipo de comportamento. E se eu possuísse aquela academia, eu jogaria o haltere fora, faria você comprar um novo, e depois te chutaria para fora. Para piorar, ela também postou uma história reclamando sobre homens vendo mulheres como objetos sexuais. Deixe isso afundar. Ela pulou em equipamento de academia para conteúdo. Depois ficou brava que homens sexualizam mulheres. A falta de autoconsciência era tão grossa que você poderia cortar com uma faca. Mas de alguma forma, nem isso era a ofensa mais repetida em nossa lista. Nossa próxima entrada é uma categoria porque tantas mulheres fizeram isso que perdemos a contagem. As mulheres que se esfregam na barra do agachamento. Isto não é uma mulher. Esta é uma categoria inteira de reincidentes que se tornou tão comum durante o final de 2024 e até 2025 que Joey Swall basicamente teve que criar conteúdo recorrente sobre isso. Múltiplos criadores anônimos, frequentemente modelos internacionais do OnlyFans, decidiram que a barra de agachamento era o acessório perfeito para seu conteúdo adulto. Essas mulheres entrariam em um rack de agachamento, se sentariam na barra, acavalariam, abririam as pernas e se esfregariam contra ela enquanto a câmera gravava. A mesma barra que homens e mulheres fortes usam para carregar centenas de quilos para levantamento sério. A mesma barra que fica coberta de suor, coberta de giz e agarrada por dezenas de mãos todos os dias. Elas a transformaram em um acessório. No início de 2025, Joey estava completamente cansado. Ele foi ao ar com um de seus rants mais citados. Não consigo acreditar que isso tenha que ser dito. Mas em 2025, podemos por favor parar de nos esfregarmos em equipamento de academia para apenas vender mais assinaturas para nosso conteúdo exclusivo. Você sabe que outras pessoas também têm que usar aquele equipamento, certo? O remorso que essas mulheres enfrentam é duplo. Primeiro, os vídeos de Joy têm peso real. Tive contas inteiras de mídia social tiradas. Contas inteiras, desaparecidas. Anos de construção de seguidores, desaparecidos em um instante. Segundo, as próprias academias começaram a aplicar políticas rígidas de proibição de filmagem por causa dessas mulheres. Então agora criadores de fitness legítimos estão sendo penalizados por causa de alguns indivíduos com fome de conteúdo que não conseguiam manter seus treinos acima da cintura. Agora, se você achou que as barras de agachamento eram o único equipamento sendo violado, prepare-se porque nossa próxima entrada levou o show para as barras de mergulho. A mulher que se esfrega nas barras de mergulho. Barras de mergulho, você sabe para o que servem.
Mergulhos de tríceps, mergulhos de peito, levantamento de pernas, movimentos compostos básicos que desenvolvem força séria da parte superior do corpo. Mas em 2024, uma criadora não identificada decidiu que as barras paralelas usadas por inúmeros entusiastas de calistenia e fisiculturistas eram a superfície perfeita para sua virilha. Ela se filmou esfregando sua área privada contra as barras de mergulho de maneiras sugestivas para sua mídia social. O vídeo circulou amplamente, capturado por Joy Swall e outros comentaristas de fitness como Mark Lubliner. As reações foram brutais. Múltiplos comentaristas apontaram o fato simples que transforma isso de nojento em absolutamente insanitary. As barras de mergulho são equipamento compartilhado. As pessoas as agarram com as mãos. As pessoas fazem levantamento de pernas penduradas nelas. As pessoas soam nelas, apoiam nelas e as agarram dezenas de vezes por sessão de academia. Agora, imagine fazer seu levantamento de pernas e de repente perceber que a barra que você está agarrando foi usada como acessório em um vídeo explícito mais cedo naquele dia. A mulher não identificada não enfrentou os mesmos banimentos públicos que Indianara enfrentou porque sua identidade permaneceu amplamente desconhecida, mas a academia onde ela filmou quase com certeza recebeu reclamações e seu conteúdo foi amplamente sinalizado nas plataformas. A consequência maior foi o dano reputacional para toda a sua categoria de conteúdo. Toda vez que um criador é pego fazendo isso, faz academias comerciais apertarem suas regras sobre filmagem ainda mais, o que prejudica todo influenciador de fitness legítimo tentando fazer trabalho honesto. A mensagem geral de Joy durante este período era clara. Mantenha seu conteúdo do OnlyFans em casa. A academia é para treinamento. Não é um set de filmagem. Não é um estúdio de porno. É um lugar onde as pessoas pagam taxas de adesão para usar equipamento para seu propósito pretendido. Falando de mulheres que não estavam fazendo nada explicitamente inapropriado com equipamento, mas ainda assim conseguiram atrair contragolpe massivo, nossa próxima entrada usou uma abordagem diferente para a distração de academia completamente. Elma Baileys. Às vezes a distração não é sobre o contato com o equipamento. Às vezes é sobre o que você está usando enquanto passa por perto do equipamento. Apresente Elma Baileys, uma modelo e influenciadora baseada em Nova York que em dezembro de 2024 entrou em uma academia pública no que só poderia ser descrito como roupas ao estilo lingerie. Não estamos falando sobre roupas de academia apertadas. Não estamos falando sobre um sutiã esportivo e leggings. Estamos falando sobre um traje tão mínimo e tão revelador que parecia algo que você usaria para uma sessão de fotos da Victoria's Secret, não uma sessão de treino de pernas. Elma se filmou desfilando pela academia nesse traje com câmeras a capturando de todos os ângulos. A mensagem implícita era clara. Olhe para mim. Repare em mim. Interaja com meu conteúdo. A reação real que ela recebeu de frequentadores de academia, de acordo com a cobertura que pegou a história, foi muito diferente. As pessoas não estavam interessadas. Estavam desconfortáveis. Joy Swall criticou o vídeo apontando que usar essencialmente roupa íntima em uma academia comercial movimentada distrai levantadores de peso sérios e transforma o espaço em uma passarela. Ele anotou a tentativa fracassada de busca de atenção. As pessoas foram à academia para levantar, não para ser extras involuntárias em alguém armadilha de sede. A questão maior que Joy continuou martelando é o impacto que esse tipo de comportamento tem no ambiente de academia como um todo. Fisiculturistas durante levantamentos pesados precisam de foco. A conexão mente-músculo é real. Quando você está sob 405 kg em um agachamento, você não precisa de uma passarela da Victoria's Secret acontecendo a 5 pés de distância. Você precisa focar em dirigir através da barra. Elma enfrentou contragolpe online significativo. Seu vídeo foi amplamente ridicularizado e criticado. Nenhum banimento formal de academia foi relatado, mas o dano à sua reputação na comunidade de fitness foi instantâneo. Ela queria ser vista como uma criadora de fitness. Em vez disso, ela foi marcada como alguém que não levava o espaço a sério. Agora, se a situação de Elma era sobre roupas, nossa próxima entrada mostra o que acontece quando uma mulher denuncia um homem pelo crime de simplesmente passar por perto dela. Addison Alyssa. Janeiro de 2024 nos deu um dos primeiros exemplos virais do que Joy Swall chama de fabricação de suspeita de academia. Addison Alyssa, uma influenciadora de fitness baseada na Carolina do Norte que se chama Addison Alyssa Fit, postou um vídeo que ela eventualmente deletou, mas não antes de acumular contragolpe massivo. No vídeo, Addison está se filmando em uma sala de academia, posando no espelho para admirar seus músculos e seus ganhos, conteúdo padrão de influenciadora. Então um homem passa pela porta, olha rapidamente para dentro da sala e continua seu caminho. Ele não para. Ele não fica encarando. Ele não se aproxima dela. Ele apenas olha na direção da atividade como qualquer ser humano faria ao passar por uma porta aberta. A legenda de Addison enquadrou esse comportamento humano completamente normal como algo sinistro. Ela sugeriu que ele estava suspeitando dela. Ela sugeriu que ele estava observando-a de alguma forma predatória. Joy Swall imediatamente chamou a hipocrisia. De acordo com a cobertura de Bored Panda, ele apontou o óbvio duplo padrão. A Addison estava se filmando para a internet inteira ver, postando conteúdo de seu corpo para milhões de estranhos visualizarem, mas de alguma forma estava brava que um homem passou por uma porta e brevemente olhou para dentro para ver o que estava acontecendo. Joy colocou simplesmente durante uma de suas muitas reações a esse tipo de comportamento. Há uma grande diferença entre ficar encarando alguém e simplesmente olhar ou lançar um olhar para eles. O remorso de Addison veio na forma de contragolpe massivo. De acordo com o artigo de Unilad, ela se defendeu dizendo que se sentiu desconfortável, mas a internet não estava comprando. Ela enfrentou crítica tão severa que eventualmente deletou o vídeo original. Sua marca sofreu um impacto. Ela se tornou outro exemplo da hipocrisia de influenciadora que Joy Swall construiu sua plataforma chamando a atenção. E a lição: se você vai filmar seu corpo para milhões de estranhos online, você não fica indignada quando um estranho o vê em pessoa.
Mas as mulheres nesta lista não terminaram. Próximo, uma criadora cujo nome continua aparecendo em discussões de etiqueta de academia por todas as razões erradas. Ati James. Ati James é uma criadora de conteúdo de fitness com presença em TikTok e YouTube, frequentemente postando vídeos de treino de academias como Ultraflex. Seu nome surgiu em discussões mais amplas sobre conteúdo de academia buscando atenção e debates de etiqueta de influenciadora durante 2025 e até 2026. Embora ela não tenha sido pega em nenhum incidente único viral de esfregação ou pulo como algumas das outras mulheres nesta lista, Ati apareceu em compilações relacionadas a Joyce Wall e discussões da comunidade de fitness sobre criadores que empurram os limites do que é apropriado em espaços comerciais de academia compartilhados. Seu conteúdo incluiu vídeos focados em forma e ênfase em glúteos e pernas. Postagens que alguns espectadores sentiram que cruzavam em território excessivamente performativo. A crítica apontada para ela não foi sobre violações de higiene ou atos explícitos. Foi sobre a tendência mais ampla de influenciadores de fitness priorizarem a apresentação visual de seus corpos em detrimento do treino real. Quando cada treino é enquadrado para máximo impacto estético, as linhas se tornam turvas entre conteúdo de fitness legítimo e conteúdo projetado principalmente para capturar atenção. Para fisiculturistas sérios, esse tipo de conteúdo cria um tipo diferente de distração. Não é o valor de choque de ver alguém pular em um halter, é a normalização gradual de tratar a academia como um espaço de desempenho ao invés de um espaço de treinamento. Toda vez que um criador filma de um ângulo baixo para enfatizar seus glúteos durante um impulso de quadril ou dispara por trás durante um levantamento terra apenas pelo visual, isso muda a cultura um pouco mais longe do que levantadores sérios precisam. A resposta de Ati à crítica foi continuar postando e continuar crescendo sua plataforma. Nenhum banimento de academia foi relatado. Sua carreira continua, mas seu nome permanece vinculado a discussões sobre onde a linha deve ser traçada entre conteúdo de fitness e sede de conteúdo. A comunidade de fisiculturismo deixou claro o que pensa da tendência, mesmo quando nenhum incidente singular se torna um momento viral. A mensagem geral de Joyce Wall se aplica tanto aos criadores como Ati quanto aos casos mais extremos. Cuide de seus próprios negócios. Essa é a mensagem. A academia não é seu palco. É o espaço de treinamento de todos. E finalmente, chegamos à categoria mais ridícula, mais desrespeitosa, mais ultrajante de todas, os reincidentes que se recusam a aprender mesmo depois de ver todo mundo nesta lista ser destruído. Os reincidentes recorrentes. Esta entrada final é para as mulheres que viram tudo o que aconteceu com os nomes nesta lista e decidiram fazer de qualquer forma. Durante 2025 e até 2026, Joyce Wall teve que repetidamente postar vídeos chamando a atenção para mulheres que continuaram a tendência de se esfregarem, pularem e se esfregarem em equipamento de academia para promoção do OnlyFans apesar de todos os banimentos, todos os confrontos e toda a vergonha pública. Estes não são apenas incidentes únicos. Este é um padrão de comportamento recorrente em diferentes academias, diferentes países e equipamento diferente, racks de agachamento, barras de mergulho, máquinas de exercício, halteres, bancos. Se está em uma academia comercial, alguém tentou fazer conteúdo explícito com isso. A frustração de Joy em seus vídeos mais recentes é palpável. Ele está exausto de ter que fazer o mesmo ponto repetidamente. Em 2026, ele estava essencialmente dizendo que não conseguia acreditar que ainda tinha que dizer aos adultos para não pularem equipamento de academia. Sua mensagem mais ampla é consistentemente enfatizada a responsabilidade tanto para os criadores quanto para suas audiências. Se você é alguém que vê esses vídeos e é burro o suficiente para ir para sua página e se inscrever neles ou apoiá-los, então você é parte do problema também. Essa é uma declaração forte, e é verdade. A economia desse comportamento só funciona porque há uma audiência disposta a pagar por isso. Cada inscrição, cada visualização, cada curtida recompensa o comportamento e encoraja o próximo criador a fazer a mesma coisa. O remorso para esses reincidentes vem em ondas. Primeiro, há o banimento imediato da academia para alguns deles. Segundo, há a derrubada da conta de mídia social quando seu conteúdo viola as regras da plataforma. Terceiro, há o dano reputacional de longo prazo que os acompanha por cada plataforma que tentam migrar. E finalmente, há a mudança cultural que está acontecendo. Academias estão apertando políticas de filmagem em toda parte. Fisiculturistas sérios estão se mudando para academias privadas ou construindo configurações caseiras. Os espaços de treinamento comunitários que construíram gerações de atletas estão sendo erodidos por sede de conteúdo. Então, qual é a lição de todas essas 11 entradas? É bem simples. Joy disse melhor, e ele diz no final de quase todos os seus vídeos. Você precisa se esforçar mais. Cuide de seus próprios negócios. A academia é para todos. Não é seu estúdio de conteúdo. Não é sua passarela. Não é seu set. Trate com respeito. Trate as pessoas nele com respeito. E talvez, só talvez, o próximo fisiculturista sob um agachamento pesado não tenha que se preocupar com o que estava acontecendo em sua barra antes de carregá-la. Achou essa informação emocionante e inacreditável? Certifique-se de conferir outros vídeos semelhantes e incríveis na tela. Obrigado novamente por assistir. Vejo você no próximo.